Neste vídeo você verá uma breve biografia do evangelista Celso Lopes dos Santos, conhecido missionário brasileiro dos anos 70, falecido em um acidente de avião de 1981. O jornal Mensageiro da Paz publicou uma matéria traçando uma breve biografia do evangelista e relatando alguns milagres, curas ocorridas numa das campanhas em Santa Maria, onde o médico Dr. Vinícius João Motti, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, presenciou os milagres, confirmou-os e aceitou a Cristo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. No princípio, foi um interesse pelos que sofrem que levou o menino Celso, de apenas 7 anos de idade, a pensar na eternidade. Olhando a paisagem de sua cidade natal em Guareí, São Paulo, ele desejava, quem sabe, ser padre para servir à religião de seus pais. Mas quando cresceu, os seus sonhos se desvaneceram e a realidade de um vazio intolerável pouco a pouco tomou conta de sua alma. Recorreu ao esoterismo. Lá, a insatisfação permaneceu e acabou fazendo morada. Depois pensou que o sucesso no futebol profissional poderia trazer-lhe a felicidade. Mas depois de quase um ano como jogador do Corinthians, a paz não chegou. Até que em maio de 1968, entrou numa pequena igreja do Moinho Velho, uma congregação da Assembleia de Deus no Brás. O pastor que anunciava a mensagem passou a falar somente para ele, ou pelo menos assim lhe pareceu, uma vez que descrevia sua vida. Na hora do apelo, não relutou. Imediatamente, Celso Lopes dos Santos percebeu que se iniciava uma nova fase de sua vida. A insatisfação se fora e em seu lugar chegou um profundo desejo de dedicar-se à chamada que recebera. Foi batizado em águas 2 meses após a conversão e em seguida no Espírito Santo. Então uma coisa explodiu no seu interior. Um desejo profundo de servir ao próximo, uma compaixão invulgar pelos sofredores. A voz de Deus, chamando-o veementemente para uma consagração total ao ministério, começou a se fazer ouvir apesar de sua resistência. Havia o trabalho, a família numerosa, a opinião dos amigos. Quando percebeu que Deus já lhe falara de inúmeras formas por 7 vezes, resolveu aceder. Deixou a firma Fixo Forja, onde queriam dobrar o seu salário, e partiu pela fé para o sul do país em busca das almas perdidas. Assim, em 1968, o irmão Celso trocava o conforto e a vida tranquila que levava pelos estádios, colégios e praças, ou então pelos bancos e recostos dos ônibus e aviões. Começou a trabalhar nas igrejas do sul e as portas se foram abrindo à medida que Deus cumpria tudo o que prometera. Levantou os paralíticos, abriu os olhos aos cegos, libertou os oprimidos, curou os surdos e chamou um grande número para o seu reino. Depois rumou para o norte brasileiro. Em 1972, retornou a São Paulo para ser considerado evangelista pelo pastor Paulo Leivas Macalão. 2 anos depois, a Convenção de Madureira consagrou o evangelista Celso como missionário no Brasil exterior. Em 1976, a obra que Deus lhe confiara se estendeu para além de nossas fronteiras. Visitou Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Suécia, Noruega, Itália, França, Turquia, retornando em 77 para novas campanhas no sul do Brasil. No momento, olhando para frente, o evangelista Celso só tem uma determinação: ficar no centro da vontade de Deus. Os convites chegam de todo o Brasil e do exterior, mas seu próximo rumo ainda é uma incógnita. O dono da seara é que vai dizer onde será a semeadura desta vez. Em Santa Maria, do Rio Grande do Sul,
Durante as pregações realizadas no Estádio Internacional Futebol Clube, em meados de fevereiro, os cegos viram, os mudos falaram, oprimidos foram libertos e milhares de pessoas confessaram a Cristo como o seu Salvador pessoal. O assunto tornou-se notícia e as rádios santamarinense e Imembuí anunciavam sem parar as reuniões, onde cerca de 25 mil pessoas se aglomeraram para ouvir o evangelista Celso da Assembleia de Deus. O jornal Expresso deu total cobertura aos acontecimentos e divulgou fatos da vida do pregador paulista que deixara o cotidiano de uma vida secular para dedicar-se à pregação do Evangelho. O que estava acontecendo, então, na cidade universitária gaúcha? O Dr. Vinícius Motti, médico e professor da universidade, resolveu ver de perto os sinais, passando a examinar os enfermos que confessavam a sua cura. Ao constatar o desaparecimento das enfermidades, assinou um documento onde declara que, após exame clínico, reconhecia a cura de pessoas que sofriam de cegueira, surdez, mudez, hérnia e piodermite, da aridez à fonte de águas vivas. Observem as imagens do jornal. A primeira, o Dr. Vinícius João Motti, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, presenciou os milagres, confirmou-os e aceitou a Cristo. A segunda imagem, a criança era cega e recobrou a visão. E na terceira, esta multidão saiu das arquibancadas e se deslocou ao campo, aceitando a Cristo. Fato estranho ocorreu na cidade de Cruz Alta, do Rio Grande do Sul. O comerciante Alcides Gomes Medeiros via a sombra de uma mão que o chamava e corria para as campinas, relinchando e pastando à semelhança de animal. Numa campanha realizada pelo evangelista Celso Lopes dos Santos, aceitou a Cristo como Salvador e ficou inteiramente livre da opressão, como o Senhor chamou o jovem Celso Lopes. O conhecido missionário Celso Lopes dos Santos é natural de Guareí, estado de São Paulo, solteiro, ordenado para o Ministério da Palavra missionário em 5 de maio de 1974, na Convenção Nacional dos Obreiros de Madureira, por ordem da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Madureira, Rio de Janeiro, cujo certificado é assinado pelo ilustre pastor Paulo Leivas Macalão. Em obediência à chamada divina, percorreu todas as capitais dos estados do Brasil, nos quais promoveu com grande sucesso campanhas evangelísticas, cuja mensagem principal era a salvação de almas, batismo com o Espírito Santo e curas de enfermos. O missionário Celso Lopes dos Santos começou suas campanhas na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no mês de fevereiro de 1968. De Porto Alegre, partiu para todas as capitais dos estados do Brasil, obtendo grande êxito, pois a aprovação do Senhor era constante. Após 3 anos de viagens missionárias, voltou a São Paulo e, em Guarulhos, encerrou aquelas campanhas todas coroadas de bênçãos pela operação de milagres e prodígios pelo Senhor Jesus Cristo. Sendo que em Guarulhos efetuou uma campanha que durou 22 dias consecutivos. Durante essa campanha, quase 1.000 pessoas se decidiram a Cristo, aceitando-o como Salvador. Um número aproximado de 100 crentes foram batizados com o Espírito Santo, havendo a operação de muitas curas, inclusive de pessoas cegas, conforme o testemunho da própria imprensa local que acompanhou o movimento daquela campanha. Separado para servir como evangelista, o missionário Celso Lopes dos Santos foi eleito vice-presidente da Assembleia de Deus na cidade de Guarulhos, cujo pastor-presidente era o pastor Antônio Grutikowski, de saudosa memória.
após o falecimento do pastor Antônio Grutkowski, que ocorreu no dia 18 de 4 de 1972, assumiu o pastorado e a presidência daquela igreja, a qual dedicou seus melhores esforços administrando com amor e carinho aquela obra que passava por momentos difíceis. No dia 9 de maio de 1972, o pastor João Nunes, que havia sido designado pelo Ministério de Madureira, assumiu o pastorado da igreja em Guarulhos, sendo que na eleição para o exercício de 1973, o missionário Celso Lopes dos Santos foi reeleito para o cargo de vice-presidente. Celso Lopes dos Santos era o motorista que dirigiu o automóvel quando aconteceu o desastre no qual pereceu o pastor João Nunes. No dia 3 de julho de 1973, após a realização de um programa radiofônico pela Rádio de Guarulhos, o pastor João Nunes, acompanhado do missionário Celso dos Santos, seguiu viagem para o Rio de Janeiro, onde deveriam participar da reunião geral de obreiros da Assembleia de Deus em Madureira. Entretanto, quando passavam próximo à cidade de Resende, já no estado do Rio, o carro que era dirigido pelo missionário Celso derrapou na pista molhada de óleo naquele trecho, capotando. O pastor João Nunes, em consequência dos ferimentos recebidos, passou para o Senhor ali mesmo no local do desastre, e o missionário Celso Lopes dos Santos foi hospitalizado com fratura na base do crânio e no frontal, sendo por essa razão desenganado pelos médicos que o atenderam lá no hospital. Ressalte-se o fato de que o missionário Celso dos Santos, após seu regresso a São Paulo, ficou hospitalizado por 30 dias. Os pastores Paulo Leivas Macalão e Raimundo Linhares visitaram o missionário Celso naquele nosocômio, onde o pastor Paulo Macalão leu o Salmo 13 e em seguida impôs as mãos sobre o mesmo, orando ao Senhor, que o operou maravilhosamente, curando o irmão Celso dos Santos. Já restabelecido pelo Senhor, o missionário Celso assumiu o pastorado da igreja em Guarulhos até a posse do pastor Eduardo Modesto, que havia sido designado, permanecendo ao lado do mesmo, sempre fiel ao Senhor e ao ministério. Ao findar-se o ano de 1973, irmão Celso dos Santos foi requisitado pelo pastor Paulo Leivas Macalão para servir na igreja sede Madureira e na condição de missionário para todo o Brasil e exterior. Campanhas realizadas durante os anos de 1974, 1975 e algumas já em 1976. O missionário Celso Lopes dos Santos trabalha, como já dissemos no início desta reportagem, dentro do padrão da doutrina, costumes e responsabilidade seguidos pelas Assembleias de Deus no Brasil, não tendo nada em comum com certos adivinhadores, tomba-tombas e até exploradores da credulidade popular. Aliás, diga-se de passagem que as Assembleias de Deus não aceitam tais métodos. As Assembleias de Deus creem e pregam o Evangelho completo, que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, opera milagres e maravilhas, justamente por ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas não se afastam do padrão da Bíblia Sagrada, nem admitem distorções. Felizmente, o missionário Celso dos Santos tem se conservado nesses princípios e não deve se afastar dos mesmos. Em uma declaração assinada pelo pastor João Galdino de Lima, lemos o seguinte, entre outras coisas. Vimos aqui em Santo Amaro, durante esta campanha, o que nunca tínhamos visto antes. Jesus curando paralíticos, surdos, mudos, cancerosos, cegos. E neste último caso queremos frisar o que ocorreu com uma senhora que, tendo 2 filhos cegos internados, mas ouvindo falar dos milagres que Jesus estava operando,
retirou os filhos do hospital e os trouxe à igreja, e na manhã do dia 21 Jesus curou instantaneamente a menina, que passou a enxergar na hora, logo após a oração. Isso nós presenciamos quanto ao menino, cremos que Jesus operou também. A glória do Senhor desceu sobre todos, sendo que 60 crentes receberam batismo com o Espírito Santo. E os sinais, maravilhas, continuaram durante a pregação, pois víamos paralíticos andarem e demônios saírem daqueles que os tinham, conforme testemunho assinado pelo pastor José Ferreira Freitas, da Assembleia de Deus, com sede na rua Professor César Lutito, número 311, na cidade de São João da Boa Vista. Durante 4 dias de campanha promovida pelo missionário Celso Lopes dos Santos, Deus curou cegos e mudos, além de diversas pessoas que foram libertas de suas enfermidades. Sendo que durante aqueles dias de campanha, o Senhor Jesus usou seu servo, o missionário Celso, para destruir, pelo poder da oração, a um centro de macumba, pois todos que faziam parte do referido centro creram no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Campanha realizada na Assembleia de Deus em Santo André. Sobre aquela campanha realizada na Assembleia de Deus, situada na rua Hermínia Lopes Lobo, 64, Vila Palmares, Santo André, nos dias 6 a 13 de abril de 1975, o pastor Benvenuto Geraldo Nobre informa: Deus operou grandes maravilhas, curando paralíticos, cegos enxergaram, surdos ouviram, mudos falaram. Muitos foram curados de enfermidades, oprimidos do diabo foram libertos pelo poder de Deus e mais de 300 almas se renderam aos pés de Cristo Jesus. Evangelização, curas, milagres e salvação de almas na Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, a beneficiada. Pastor Carlos Malafaia informa que durante o período de campanha promovida pelo missionário Celso Lopes, nos dias 15 a 20 de abril de 1975, o Senhor Jesus Cristo operou salvação de almas, curas, maravilhas, expressa como cegos viram, surdos ouviram, mudos falaram, muitos foram curados de enfermidades que padeciam, oprimidos do diabo foram libertos, e o que é mais importante, centenas de almas se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo, confessando os seus pecados. Assembleia de Deus, Eslava Brasileira do Jabaquara, São Paulo, foi alvo de grandes bênçãos. Nos dias 8 a 15 de junho de 1975, período em que o missionário Celso dos Santos promoveu grande movimento na Assembleia de Deus Eslava do Jabaquara. O efeito da manifestação do poder de Deus foi extraordinário, produzindo resultados que glorificam o nome de Jesus Cristo e enaltecem a sua igreja. O pastor João Doblink informa que a igreja alcançou um despertamento espiritual jamais visto. Muitos desviados voltaram à igreja, crentes abatidos recobraram ânimo com renovação espiritual. E o número daqueles que foram curados foi grande, de modo que se torna difícil descrevê-los. Contudo, podemos afirmar que cegos, surdos, mudos, paralíticos, oprimidos de demônios e muitos que padeciam de outros males foram libertos pelo poder de Deus. Entre outros casos, citaremos o de uma senhora que se achava hospitalizada, mas sendo informada sobre o que Deus estava operando naquela campanha, confiou no Senhor e solicitou alta do hospital, o que fez pela fé, e a seguir compareceu à campanha a fim de glorificar a Deus pela cura recebida. Há também o testemunho de um bancário, o qual sofria muito de uma enfermidade no coração que o fazia sentir dores atrozes. Ouvindo falar da campanha promovida pelo missionário Celso Lopes dos Santos, foi à Igreja Assembleia de Deus e lá recebeu a cura pela oração do servo de Deus. Sendo interessante observar que esse bancário deu testemunho de que nunca havia entrado numa igreja evangélica e pela primeira vez entrou num templo evangélico para assistir à campanha e ali recebeu a grande bênção. E agora diz que entrou para ficar, pois sente o gozo do encontro com o Senhor Jesus Cristo.
Foram muitos os casos de operação, de milagres e maravilhas. No entanto, não será possível contar todos, mas podemos dizer que verdadeiramente esta foi uma das melhores campanhas já efetuadas no grande bairro de Jabaquara, em São Paulo, o qual foi abalado pelo poder de Deus. Declaramos que o mesmo missionário Celso dos Santos realizou com grande sucesso outra campanha nos dias 7 a 14 de dezembro de 1975. Itabuna, cidade do sul da Bahia, recebe bênçãos. O pastor José Marques dos Santos, da Assembleia de Deus na cidade de Itabuna, no estado da Bahia, com sede na rua São João, bairro da Conceição, viveu dias de muita alegria, disse o pastor José Marques, e continua. A campanha foi efetuada nos dias 16 a 20 de julho de 1975 e teve início em congregações pertencentes ao mesmo campo no dia 12. A pedido da Assembleia de Deus, o senhor prefeito municipal concedeu fosse armado palanque na Praça Adime. A pedido da Assembleia de Deus, o senhor prefeito municipal concedeu que fosse armado palanque na Praça Adame, que dispõe de excelente iluminação. A campanha foi promovida pelo missionário Celso dos Santos, foi coroada de êxito, pois durante aqueles dias, quase 600 pessoas se entregaram a Jesus Cristo, aceitando-o como Salvador. As cidades de Itabuna, Ibicu e Santa Cruz da Vitória foram abaladas pelo poder de Deus, pois centenas de pessoas foram libertas de suas enfermidades, sendo de se destacar a grande cooperação prestada pelo conjunto Vozes de Bênçãos, constituído por membros da Assembleia de Deus em Itabuna. A cidade de Ceres, Goiás, foi alvo de bênçãos e avivamentos. Nessa cidade goiana, a campanha foi realizada de 29 de junho a 8 de julho de 1975. O grande movimento espiritual teve lugar no novo templo que está sendo construído pelo muito digno pastor Abigail Carlos de Almeida. O pastor Abigail, em seu testemunho, informa: Deus operou de maneira maravilhosa. Vimos coxos andarem, cegos verem, mudos falarem e surdos ouvirem. Foi mesmo uma verdadeira bênção de Deus, pois milhares de pessoas ouviram falar da salvação de Jesus Cristo. Durante aqueles dias, pela pregação do missionário Celso Lopes dos Santos, 505 almas se renderam aos pés do Divino Salvador. Pessoas que eram cancerosas, sofriam de hérnia e outras enfermidades foram curadas pela operação do Senhor Deus. Somos testemunhas de que surdos, mudos falaram e ouviram, 45 cegos viram e muitos coxos andaram. E entre as pessoas que creram em Jesus como Salvador, 90 eram possessas de espíritos imundos, mas foram libertas. A Assembleia de Deus, de Vitória da Conquista, Bahia, experimenta grande avivamento quando 10 cegos foram curados. Segundo informações fornecidas pelo pastor José Carlos Guimarães, a campanha promovida pelo missionário Celso Lopes dos Santos foi coroada de pleno êxito. O citado pastor José Carlos, da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, disse o seguinte: na campanha realizada pelo missionário Celso dos Santos, Deus operou maravilhosamente, pois tivemos o privilégio de ver milhares de pessoas assistirem à campanha todas as noites. E entre a multidão estavam médicos que, curiosos, apreciavam a manifestação do poder de Deus. E não era para menos, porque 10 cegos, 28 mudos, vários surdos, 60 pessoas que sofriam de hérnia e 7 paralíticos foram curados pelo Senhor Jesus Cristo. Isso, afora doentes de outras enfermidades que também receberam curas. Conta-se ainda um grande número de pessoas oprimidas que foram libertas. E, acima de tudo, a maior consiste no fato de que cerca de 800 pessoas aceitaram a Jesus Cristo como Salvador.
Dentre as curas, queremos relatar a de um cego que foi cabo da polícia militar, que havia feito vários tratamentos em hospitais especializados na capital do estado, Bahia. Mas no último dia da campanha, o cabo foi guiado por alguém e na hora da oração, o missionário Celso impôs as mãos em nome do Senhor Jesus Cristo e o cabo foi curado. E a multidão presente vibrou quando o pastor local perguntou ao cabo se ele de fato estava enxergando. Naquele instante, o cabo tirou o relógio de seu uso e anunciou: são 22 horas e 22 minutos. No mesmo instante, alguém da multidão apresentou-lhe um grampo de cabelos e o cabo que fora curado respondeu com firmeza: é um grampo de cabelos. Além do movimento da campanha propriamente dita, que teve início no dia 3, prosseguindo até o dia 8 de setembro de 1975, houve também estudos bíblicos durante os quais o Senhor moveu as águas, com uma grande manifestação do Espírito Santo, batizando 9 crentes e levando muitos outros a se consertarem com Deus. A Assembleia de Deus com sede na Rua Major Marcelino, na capital de São Paulo, viveu momentos de grandes despertamento espiritual durante os dias 25 a 26 de dezembro de 1975. O pastor Lupércio Verginiano, da Assembleia de Deus com sede no Brás, São Paulo, informa que Deus usou poderosamente o missionário Celso Lopes dos Santos, que esteve ministrando à igreja e particularmente à mocidade substanciosos estudos da Palavra de Deus e que, como resultado, houve um grande derramamento do Espírito Santo quando 68 crentes foram batizados com o Espírito Santo. Muitos foram renovados, enquanto outros se reconciliavam com a igreja sob manifestação dos dons de profecia e visões. A Assembleia de Deus na cidade de Perus, com sede na Rua João Batista Fonton, número 2, São Paulo, foi favorecida com muitas bênçãos durante a campanha realizada nos dias 27 de dezembro de 1975 a 4 de janeiro de 1976. As reuniões que foram dirigidas pelo missionário Celso dos Santos se desenvolveram num ambiente saturado pelo poder de Deus. E como resultado, 151 crentes receberam batismo com o Espírito Santo. E quem nos diz é o pastor Benjamin Felipe Rodrigues, que assim se expressa. Esses são dados da campanha realizada no Templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus pelo missionário Celso Lopes dos Santos. 352 pessoas se entregaram a Jesus, aceitando-o como Salvador. Oprimidos pelo maligno, 21 que foram libertos. 11 surdos, doentes de hérnias, 17. Mudos, 13. Cegos, 24. Todos foram curados. Sentimos verdadeiramente os céus descerem sobre nós. Um verdadeiro Pentecoste e o cumprimento das promessas do Senhor aos seus discípulos. Marcos 16, 17 e 18. A Assembleia de Deus em Marechal Hermes, Rio de Janeiro, sob copiosas bênçãos. As campanhas realizadas pelo missionário Celso Lopes dos Santos, tanto em Goianésia, Goiás, como na Assembleia de Deus em Marechal Hermes, foram abertas e iniciadas solenemente pelo pastor Paulo Leivas Macalão. A campanha em Marechal Hermes foi encerrada no dia 23 de dezembro de 1975, sendo que os resultados foram além da expectativa, porque, entre outras bênçãos, podemos dizer, diz o missionário Celso dos Santos, 400 pessoas decidiram aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Convém esclarecer que todos os testemunhos e declarações aqui publicados estão abonados, assinados de próprio punho pelos senhores pastores das igrejas onde as campanhas foram realizadas. Entre os testemunhos, todos importantes e válidos, destaca-se a de uma senhora possuidora de curso superior, membro da 4ª Igreja Batista de Goiânia, que sofria de terrível mal, lúpus eritematoso sistêmico. A senhorita, cujo nome é Eriane Moreira da Costa,
Em parte da narrativa do seu testemunho, assim se expressa. Foi então que, atendendo à sugestão de uma amiga e irmã em Cristo residente em nossa cidade, Goiânia, fomos a Guarulhos, São Paulo, e na tarde do dia 16 de setembro de 1973, à procura do missionário Celso Lopes dos Santos, homem temente a Deus, sempre de joelhos dobrados, vida submissa, coração humilde e completa dependência do Espírito Santo, recebemos a oração deste servo, Jesus Cristo, às 17 horas daquele memorável dia, numa congregação da Igreja Assembleia de Deus. Quando ele orou, sentimos imediatamente a interferência do Senhor e o efeito maravilhoso. Estava curada, glória a Deus, aleluia, fiquei completamente sã. O Senhor Jesus aprove devolver-me a saúde e a vida, pois a morte rondava-me pertinho. Tinha poucos dias de vida, segundo os médicos. Eram dias contados e marcados pelos médicos, porém nosso Deus é o mesmo, não muda nunca. Convicta de que estava curada, voltei ao hospital, das clínicas e pedi que fossem repetidos todos os exames. No que fui atendida. Recebi os resultados finais no dia 24 de outubro de 1973. E, para a glória de Deus, todos os exames foram constatados negativos, normais. Estava e estou curada, graças a Deus. Este testemunho traz o visto do pastor Paulo Leivas Macalão. Que o Senhor continue abençoando o irmão Celso Lopes dos Santos, que o Senhor Jesus o guarde do orgulho, da vaidade e do pedantismo. Que nosso irmão saiba dar ao Senhor e somente a Ele a glória e honra para sempre. Pastor Celso Lopes faleceu num desastre aéreo no ano de 1981. No vídeo de hoje, uma publicação do jornal Mensageiro da Paz, escrita pelo evangelista Celso Lopes dos Santos, relatando sobre a campanha ocorrida em Tubarão, Camboriú e Criciúma. Vale lembrar que Celso Lopes dos Santos faleceu num acidente de avião no ano de 1981. Com grande manifestação de poder de Deus através de salvação, curas, batismos no Espírito Santo e renovação espiritual, foi realizada em maio em 3 cidades de Santa Catarina a campanha Cristo é a Resposta, liderada pelo evangelista Celso Lopes dos Santos, auxiliado pelos cantores Eliel Rosa e Ademir Batista. Em Criciúma, Jesus batizou mais de 50 pessoas no Espírito Santo, dezenas de pessoas foram curadas. Tubarão. A campanha Cristo é a Resposta em Tubarão, de 10 a 13 de maio, teve a presença do presidente da Convenção Estadual e líder da Assembleia de Deus local, pastor Oswaldo Lemos dos Santos, que reafirmou a operação do Senhor por meio do evangelista Celso Lopes dos Santos e dos cantores Eliel de Carvalho e Ademir Batista. Ele acentua que houve grandes bênçãos para a igreja e o povo com muitas conversões a Cristo, vários crentes sendo batizados e outros batizados no Espírito Santo, além de curas que se verificaram. Camboriú. Houve cerca de 100 decisões por Cristo na campanha realizada nesta cidade, de 16 a 20 de maio, na Praça Flávio Vieira. O Senhor Jesus curou muitos enfermos. Uma mocinha desenganada por 6 juntas médicas ficou boa e um menino com ouvidos inflamados foi curado ante os olhares de seus familiares. O pastor de Camboriú, Cezino Bernardino, afirma que cerca de 10.000 pessoas compareceram à campanha nas noites de sábado e domingo. Compareceram o delegado de polícia, o presidente e o vice-presidente da Câmara de Vereadores e o prefeito do município, Amádio da Lago. No dia 21, houve um grande culto da vitória. Criciúma. Nesta cidade, a campanha foi realizada de 22 a 28 de maio. O irmão Celso Lopes dos Santos e os cantores Eliel Rosa e Ademir Batista foram usados por Deus com grande poder. Muitos aceitaram a Jesus como Salvador. Mais de 50 irmãos foram batizados no Espírito Santo só na manhã do dia 28.
Dezenas de pessoas receberam a cura, entre elas vários surdos, mudos, portadores de hérnias e tumores, além de um senhor que sofria de surdez e passou a ouvir. Uma menina cega enxergou claramente e um senhor que não andava direito e depois de curado correu perante a multidão em testemunho. Uma criança que estava morrendo ficou curada. Houve ainda pessoas curadas do coração e pulmões. Todas estas manifestações do poder de Deus nesta cidade são atestadas pelo pastor local José J. Vieira. Neste vídeo, informações sobre o desastre aéreo que vitimou o pastor Celso Lopes dos Santos, conhecido por suas campanhas evangelísticas tanto no Brasil quanto no exterior. O pastor Celso Lopes dos Santos, conhecido por suas campanhas evangelísticas tanto no Brasil quanto no exterior, passou para o Senhor no dia 14 de abril de 1981, vítima de um acidente aéreo, quando ia de Belém para Soure, na ilha de Marajó. O táxi aéreo em que viajava de prefixo PT MGB da empresa Covax sofreu pane e caiu na Baía de Guajará 12 minutos após levantar voo. Com ele, morreram mais de 3 passageiros, tendo escapado o piloto e um funcionário das centrais do Pará. O acidente. Normalmente, o táxi aéreo leva 25 minutos para fazer o percurso de Belém a Soure, mas pouco depois da decolagem houve a pane e o piloto Lázaro Augusto Pinto não pôde controlar o aparelho. O irmão Celso Lopes dos Santos e Emerson Solimos morreram quando tentavam nadar. João Armando e Jorge Salgado ficaram presos ao aparelho, afundando com ele. O piloto e Roberto Moutinho conseguiram se salvar nadando 1h30 até serem recolhidos por uma embarcação. O corpo do irmão Celso Lopes dos Santos foi encontrado 5 dias após, tendo sido sepultado em São Paulo. O pastor Celso Lopes dos Santos, conhecido por suas campanhas evangelísticas tanto no Brasil quanto no exterior, passou para o Senhor no dia 14 de abril de 1981, vítima de um acidente aéreo, quando ia de Belém para Soure, na ilha de Marajó. O táxi aéreo em que viajava de prefixo PT MGB da empresa Covax sofreu pane e caiu na Baía de Guajará 12 minutos após levantar voo. Com ele, morreram mais de 3 passageiros, tendo escapado o piloto e um funcionário das centrais do Pará. O acidente. Normalmente, o táxi aéreo leva 25 minutos para fazer o percurso de Belém a Soure, mas pouco depois da decolagem houve a pane e o piloto Lázaro Augusto Pinto não pôde controlar o aparelho. O irmão Celso Lopes dos Santos e Emerson Solimos morreram quando tentavam nadar. João Armando e Jorge Salgado ficaram presos ao aparelho, afundando com ele. O piloto e Roberto Moutinho conseguiram se salvar nadando 1h30 até serem recolhidos por uma embarcação. O corpo do irmão Celso Lopes dos Santos foi encontrado 5 dias após, tendo sido sepultado em São Paulo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.